Mateus 5,41, o texto diz: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Repete os homens, por favor. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Vai. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Aprenda com elas. Mulheres, por favor, vão lá. Ok. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Senta, por favor, querido. Em sala de aula, essa semana eu tomei alguns sustos. Meu professor, ele é grandão, sim, um negão avantajado, bem alto, haitiano, mas ele tem um probleminha lá no cerebelo, tem um negócio lá que não está funcionando bem. E de vez em quando ele dá uma tombada e quase ele cai algumas vezes. Está tendo vertigens, um problema de saúde. E o texto fala de caminhar. E para caminhar nós temos que ter equilíbrio. E aí o professor para e a gente conversa, ele pede desculpa, encosta no quadro um pouquinho, enquanto o cerebelo dá aquela ajeitadinha. É como se fosse uma balança que ele está ali, num pouquinho de líquido, o negócio lá vai assim balançando o pêndulo, e está tudo bem, porque o cerebelo está equilibradinho, está joinha. Mas por algum motivo, dá uma entortadinha, ou a sensação que você tem é que o mundo está torto. E é assim que funciona. A postura e o equilíbrio, coordenação dos movimentos, um piloto automático que faz você, sem pensar, eu vou sair daqui, vou até no final do templo sem cair. Ninguém pensa nisso, mas normalmente a gente vai até o final e nós temos nossos movimentos automáticos, organizados, por causa do nosso cerebelo. Nós estamos caminhando. O texto fala de caminhar. Nós precisamos de ter equilíbrio. Mas preste atenção. Acontece que essa coisa do equilíbrio, a gente costuma ter algumas coisas em nós que nos desequilibram. Por exemplo, pensando na caminhada espiritual, né? Nós estamos entendendo e aprendendo que o Evangelho se manifesta no relacionamento. O Evangelho e a vida cristã, ela é muito mais efetiva no trabalho que você faz no pequeno grupo, uns aos outros, em que você tem que realmente conhecer, suportar, respeitar, amar. Tem muito mais oportunidade de confusão, de nossos espinhos afetarem um ao outro, do que aqui no templo. Que a gente vê todo mundo bonitinho, cheirosinho, de salto, né? Às vezes. E aí nós temos poucas oportunidades de olhando para a nuca do outro de ter problemas com ele. Então, a Célia que chegou agora e passou uma semana na casa da Luciene, é perigoso. A pessoa mais querida da Célia no Canadá, Márcio, desculpa aí, não é nada pessoal. A pessoa mais querida da Célia, da Shelley no Canadá já ter tido problemas lá, porque elas ficaram juntas na mesma casa, tem uma semana, 10 dias. 10 dias. Problema, irmãos. Então aqui na igreja, pode achar o pastor, a família dele, os irmãos maravilhosos, a igreja da Luciene é maravilhosa, mas a Luciene é um problema na minha vida. Por quê? Porque ela não conviveu conosco. Ela conviveu com a Luciene durante esta semana. Mas o que isso tem a ver com o caminhar e o equilíbrio? Acontece que nós temos algumas coisas na nossa balança. E se o problema é comigo, é o meu pé que está por baixo, eu quero justiça. Não, o meu pé está por cima. Aí eu quero graça. E aí nós ficamos nessa responsabilidade de manter o equilíbrio na nossa caminhada cristã entre a graça e a justiça. O problema é o irmão pecou. O irmão arrumou a confusão. Então eu quero justiça. Tem que ser feito justiça. Mas eu pequei, eu errei, eu chutei a canela do irmão, eu quero graça. E aí nós vamos nessa história que não é o Evangelho,
que não é o que Jesus ensinou no texto. Ele está ensinando exatamente que a nossa balança deve ser preenchida, o nosso equilíbrio deve ser preenchido com graça e graça. Graça e graça. Aliás, é uma questão que é a fé. A fé não tem a ver com essa caminhada, não tem a ver com a nossa salvação. A graça tem a ver com a nossa salvação. A fé tem a ver com a salvação do outro, com o se mover a favor do outro. Tem a ver com o fato de você não empurrar o outro porque precisa no seu pé, você dá um cutucadinho e fala assim, e ele vai perceber que pisou no seu pé, talvez perceba, talvez peça desculpa. Lembra de Keila e Davi, semana atrasada, né? Keila não percebeu, Keila não agradeceu, Keila não pediu desculpa, Keila não teve nada disso, e Davi teve que caçar outro jeito, e Davi estava, como vimos, desenvolvendo o que Filipenses 2,5 fala. Deve existir em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para mim, graça. Para o outro, justiça. Isso chama desequilíbrio. Já existe um desequilíbrio aí no que Jesus estava dizendo. Jesus então está trazendo para os irmãos a questão, para os seus discípulos, para aquela multidão, a questão da lei. O soldado romano, o Império Romano, que dominava a força, o mundo da época. E eles tinham uma estratégia interessante. Eles, entre outras coisas, né, militarizaram o mundo inteiro. E a lei era mantida por eles. E o que não afetava a administração, política, financeira de Roma, eles deixavam acontecer. Como lá na Judéia acontecia. Os costumes, os hábitos ali na Judéia. Mas eles impunham. Literalmente se impunham. Existia uma lei, e todo mundo sabia dessa lei, que se o soldado romano viesse no caminho e ele tivesse cansado, ele podia chegar e falar assim, você, da barba, vem aqui. Leva. Não precisava nem de falar mais nada. Era a lei, e o moço da barba tinha que levar. Mas a lei dizia que ele tinha que levar 1 milha. Então ele tinha que se virar, parar tudo que estava fazendo, pôr nas costas a carga do soldado romano e carregar 1 milha. E via de regra, lá na frente, ele não agradecia, ele não perguntava o nome, ele não considerava aquela pessoa que carregou a sua carga, e ele batia numa porta, e quem vinha atender, ele falava, carrega. E aquela pessoa, imagina, um soldado franzininho do meu tamanho, piquititico, chegar na porta do Márcio e bater na porta, e ver o Márcio atender, olhar para baixo, e aí eu vou dizer, carrega. E o Márcio então teria que sair de casa, deixar a série lá, e colocar nas costas aquela carga, e carregar 1 milha. Imagina o sentimento que os judeus tinham contra os soldados romanos. Imagina a justiça que não seria feita se o Márcio, aproveitando o tamanho que Deus lhe deu, me fizesse ficar no meu lugar naquela circunstância. Seria justiça. Jesus então está lembrando esta lei, lembrando exatamente isso. Mas aí ele chega e fala, se alguém forçar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Vocês acham que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, estavam entendendo aquilo, aceitando aquilo, suportando aquilo? Irmãos, era muito difícil. O discurso de Jesus não era um discurso fácil. Só que ele estava falando da lei. A lei ordenava, eles tinham que cumprir. E aí, é preciso que a gente compreenda algumas coisas muito interessantes. Essa milha, 1,6 quilômetros, mais ou menos, os judeus tinham para a direita e para a esquerda marcado, a partir da porta da casa dele, para lá, ele sabia onde é que dava 1 milha. Ele não andava um passo além do que era obrigado. O cara está indo para a direita, ele sabia, tinha uma marca da casa dele até no caminho onde dava 1 milha, porque aquilo era muito comum, e ele não andava um passo além do que a lei o obrigava a caminhar. Muito bem, acontece que Jesus vem
mostrando, porque ele sabia de outras coisas que nós precisamos de ouvir, de saber e de caminhar no amadurecimento da nossa salvação. A maioria das queixas entre casais, entre parceiros em negócios, em ministério, vem aqui para a turma do louvor, vá lá em cima, na turma da cozinha, vá na turma do ministério infantil, os meninos lá atrás no som. A queixa entre parceiros de ministério, de negócios, vem da obrigação cumprida. Eu sou um bom marido. Eu só me relaciono sexualmente com ela ou com ele. Eu coloco as coisas dentro de casa, o meu dinheiro não é gasto por aí. Eu ajudo a cuidar dos meninos, eu cuido dos meninos junto com ela, junto com ele. Por que ela faz isso comigo? Eu sou um bom empregado. Faço tudo que me é designado. Por que eu ganho tão pouco? Por que eu não fui promovido? Por que para mim não aconteceu o que aconteceu com o Fabrício? Ninguém me ligou essa semana. Ninguém me ofereceu um emprego novo. Fiz a minha parte no contrato, diz o sócio. Agora é com ele. O que é isso, irmãos? Isso é literalmente andar na milha da lei. Jesus sabia que a nossa tendência é essa. Ficar na balança da lei, dizendo, olha, eu já fiz, agora você se vira. Eu suportei até aqui. E quando Pedro fala, Senhor, o que você acha? 7 vezes 7, tá bom, não tá? Ele achou que estava arrebentando. Ele já tinha caminhado para além da lei. Muito. E Jesus disse, não, Pedro, 70 vezes 7. É a regra nova. É o limite novo. É o tempo que nós devemos estar nos relacionando para que o evangelho aconteça. Porque o evangelho só acontece no relacionamento, irmãos. Não é na estrutura, não é no encontro público que o evangelho acontece. Isso aqui não é o evangelho. O evangelho é aquilo lá. O evangelho é lá, é no caminho. É levando a carga do soldado. Mas aí, acontece que nós estamos, na realidade, obrigados pela lei do casamento. Bem-vindo à lei à milha da lei. Que se você é um homem ou uma mulher que não se relaciona sexualmente com outra pessoa, a não ser com seu cônjuge, se você é um pai que cuida do seu filho, se você é uma mãe que cuida do seu filho, se juntos vocês cuidam da casa, é a sua obrigação, cidadão. É sua obrigação, você está cumprindo a lei. Se como empregado você faz o que a lei trabalhista te exige, você está cumprindo a lei, você está na milha, antes da milha do que Jesus está colocando para você e para mim aqui. O contrato social reza que você como sócio faz assim, e você já fez, parabéns. Não fez mais que a sua obrigação. É o que diz a lei. Nós precisamos então de perceber onde é que nós estamos. E muitas vezes nós paramos na milha da lei, antes de chegar na milha do outro. Porque nós não estamos debaixo da lei romana, que o soldado vai bater na nossa porta e nos obrigar a carregar alguma coisa. Nós não estamos ali. Nós não estamos sendo obrigados a andar no caminho com alguém que nós não escolhemos. Na maioria das vezes, o trabalho que nós estamos, a pessoa com quem estamos envolvidos no relacionamento do ministério, você escolheu, você é livre para estar naquele ministério, nessa igreja, noutra igreja, via de regra você escolheu. Então, o que nós falamos até agora é estar debaixo da lei, simplesmente. Mas acontece que nós precisamos de começar a perguntar, o que meu cônjuge precisa realmente? O que o ministério que eu estou envolvido, ou a empresa que eu estou envolvida, em que ela tem falhado? O que eu posso cooperar? O que o nosso negócio precisa para emplacar? Nesse momento, empenhado um pouco mais, eu estou na milha do outro. Ainda não estou no que Jesus me convidou a viver. Eu estou vivendo a milha do outro. Eu já começo a perceber que eu estou casado com uma pessoa que tem vontades e que a graça é algo que ela tanto precisa. Eu
começa a descobrir que a empresa em que eu estou trabalhando, Deus me colocou lá porque ela precisa de luz. E eu sou luz do Senhor. Eu sou sal. Eu sou alguém que pode transformar a história dessas pessoas. Não, você é alguém que pode transformar a história das pessoas. Não, Deus transforma, irmão, não é verdade. É você que transforma, porque Deus se manifesta através de você. O Evangelho se manifesta através de você. Quando a pessoa for falar lá na frente alguma coisa que ela teve, ela vai falar de Deus, mas se você esteve lá, se você não esteve lá, se você não caminhou com ela a milha dela, se você não ouviu a necessidade dela, se você não sabe o que ela precisa, ela nunca vai conhecer Deus, porque ela só conhecerá Deus se conhecer você, se conhecer a mim. A sua esposa, o seu esposo só será transformado, abençoado, se você caminhar a milha dele, a milha dela, o seu filho, sua mãe. É exatamente isso que Jesus está nos ensinando. Aí nós estamos agora caminhando a milha do outro. Empenhamos um pouco mais. Não chegamos ainda no que Jesus está nos solicitando. Irmãos, quando Jesus coloca isso, ele está relendo a lei. Ele disse, eu não vim anular a lei. Pelo contrário, eu vim cumpri-la. E ele começa no capítulo 5, e ele começa a repensar o nosso lugar. E somos sal da terra e luz do mundo. E o judeu tinha essa consciência. A graça de Deus se manifestou a nós. Somos o povo escolhido de Deus. Mas os outros são o povo que Deus odeia. Então, para nós, graça. Para todos os outros cidadãos do mundo, justiça. E que seja feito com todo o rigor que puder ser. Nós herdamos isso como filhos de Abraão. Nós herdamos essa capacidade de nos achar superiores. De achar que as coisas ruins, se acontecer com qualquer pessoa, é justiça. Se acontecer conosco é algum tipo de provação, algum tipo de alguma coisa que a gente não compreende, não entende, não suporta. Não temos fé para viver a lei que o soldado baixa na nossa porta e nos obriga a caminhar com ele. Não temos fé para isso. A nossa fé diz o seguinte, Deus, eu sou o teu servo, então que o soldado nunca bata a minha porta. Essa fé não é a fé do Evangelho, é a fé evangélica. É a fé que nós somos treinados para ela. Nós oramos e os problemas passam de largo. Nós oramos e o soldado bate na porta do vizinho. Eu dou um testemunho, irmão, não, que eu vi aquele soldado, ele vinha com uns 300 quilos, eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a orar, a interceder, e eu entrei em oração, e ele passou da minha porta e bateu na porta do Márcio. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, irmãos. Olha, eu fiquei tão feliz quando vi o Márcio carregando aquela carga, porque se não fosse ele, seria eu. E vira testemunho, porque eu não compreendi o Evangelho. Eu não compreendi o que Jesus está querendo dizer. E na realidade, queridos, não é privilégio nosso. O pecado trouxe isso para nós. Na realidade, nós não somos longânimos. A capacidade de andar a segunda milha não é algo fácil. E Jesus Cristo, então, está relendo as Escrituras com os seus, no relacionamento com o casamento, no relacionamento com a confiança, com a honestidade. Você não tem que jurar pelo céu, pela terra, você tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa que o sim é sim, o não é não. E aí ele chega para dizer da segunda milha agora. E era tão visível aquilo, tão fácil para eles compreenderem, mas nós não conseguimos compreender o que é óbvio, porque bate contra a nossa maneira de ser. E é isso que o Evangelho vai fazer. Transformar a nossa maneira de ser. Continuar nos transformando até aquele dia que estivemos com o Senhor. E Paulo, então, entendendo isso, ele fala lá em Romanos 12, ele falando dos dons espirituais, e aí depois que ele explana cada dom, ele fala lá no versículo 17 em diante, dizendo, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Porque ele sabia aquilo que ele fala
Lá no capítulo 7, o bem que eu desejo realizar não flui. O mal que eu gostaria que estivesse bem longe de mim, na hora que eu olho para o soldado vindo, eu falo, Senhor, que seja eu o privilegiado, porque no caminho eu vou mostrar a ele o seu grande amor. Que seja eu o escolhido, porque, Senhor, esse homem precisa ser transformado. Não acontece assim, irmão. Você sabe que não acontece assim. Deus, que seja eu o alcançado por aquele problema, porque eu quero uma oportunidade de abençoar o meu vizinho, o meu chefe. Nós não pensamos assim. Nós morremos de dó da gente quando o problema acontece, quando o soldado bate a nossa porta. Então Paulo fala assim, o mal está aí, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então quando eu bato na porta daquele moço grande, com a autoridade de soldado romano, e dou uma ordem para ele, depende da maneira como ele chega e pega essa carga e carrega comigo, ele vai me abençoar. Dependendo da maneira como ele pega essa carga e carrega comigo, eu vou dizer assim, pois esses judeus são um bando de... E aí um tanto de adjetivo que podem surgir na boca desse soldado, e ele vai bater na outra porta já com raiva do próximo, e por aí vai. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso é o evangelho que precisa acontecer nas nossas vidas, a cada dia. Eu fico vigiando aquele sentimento, falo, Senhor, nesse momento que eu quero tanto, pegar esse soldadinho, pititinho, e dar nele, lá atrás, como Moisés fez com um soldado que batia no seu irmão. Senhor, depois vou enterrar ele na areia. E vou colocar até uma cruz ali, para nunca esquecer que a justiça foi feita. Aí eu paro e falo, Senhor, me dá o coração. E um sentimento parecido com o de Jesus. Eu quero caminhar uma milha com esse moço. E depois, que eu não for mais obrigado pela lei, eu vou caminhar mais uma. E quando eu estiver caminhando a minha milha, a milha do cristão, a milha do Cristo em nós, esperança da glória, para romano, grego, judeu, quebecoá, canadense, brasileiro e qualquer nacionalidade, aí eu sei que eu vou ser feliz. Sabe por quê, querido? Porque por falta de entender isso, nós, aliás, pelo que eu vou falar agora, é que nós não entendemos o evangelho. Nós estamos pensando e acreditando que somos pessoas infelizes, que Deus existe para nos fazer feliz. Que infelicidade é carregar a carga de um romano? Que infelicidade é o problema que eu enfrentei? Que infelicidade é estar casado com essa pessoa? Que infelicidade é estar nessa empresa, nesse emprego, ter esse vizinho? Como eu sou infeliz? Deus me faça feliz. Isso não é o evangelho. Nós éramos perdidos e fomos salvos por Jesus. Nós estamos no lamaçal de pecado e temos a oportunidade de ter a vida e a santidade do próprio Deus em nós. Nós confundimos, não tem nada a ver com ser feliz e ser infeliz. O mundo inventou isso. Esse negócio foi comprado, vendido a um preço muito caro para a igreja. E nós estamos hoje com dificuldade de compreender o evangelho, de compreender como é que é esse negócio de carregar a carga um do outro, de levar a carga do soldado romano, como é que é isso? Então Paulo está dizendo, irmãos, prestem atenção, deixa a vingança com Deus, o Senhor é Deus, a nossa função é viver o evangelho. Então nós temos a milha da lei, a milha do outro e a milha que Jesus quer que a gente ande. A milha do evangelho. A milha em que o outro vai cansar de tentar nos derrubar com o mal, porque ele não vai conseguir. Porque o bem que está em nós, que reside em nós, vai fluir de tal maneira que vai transformar esse sujeito. De raiva de você, ele vai aceitar Jesus e caminhar com Jesus, porque com o mal ele não conseguiu te vencer. Quem sabe, ele será pelo menos igual a você, porque é olhando para você que ele verá Cristo, olhando para você que ele verá a Deus.
não é necessariamente trazendo-o aqui para o templo, que ele terá um encontro com Deus, ele terá um encontro com Deus na sua vida, no relacionamento com você, comigo, no dia a dia. Mas o que acontece? Por que nós temos dificuldade com isso? Por causa disso que eu estou falando, por causa da coisa certa, porque nessa vontade de ser feliz, nessa obrigação, nessa consciência de que, e a minha dignidade, então eu quero ser feliz, nós fazemos a coisa certa. E depois que fazemos a coisa certa, o sujeito vem e pisa no nosso pé, e nós sentimos injustiçados. A coisa certa, tenho repetido para vocês já há algum tempo, já caminhamos uma milha com a pessoa, nós já fizemos algum tipo de bom testemunho, mas acontece que o sujeito, a sujeita, a pessoa não valorizou, não respeitou, não agradeceu, não percebeu, aí nós somos de novo contaminados com ódio, com vingança, com autocomiseração. Olha o que me aconteceu, eu já estava na segunda milha com o sujeito, já saí da lei, caminhei com ele, e além disso, olha o que ele fez comigo. Esse é o raciocínio de quem quer ser feliz, não de quem quer servir a Deus. O raciocínio de quem quer servir a Deus é: Senhor, eu trouxe até aqui, me dá força que eu vou levar mais uma milha. Você tem muitas pessoas perto de você que o casamento acabou. E se você for conversar com ele, você vai ver exatamente isso. Não estava mais feliz. Eu não ia ficar carregando carga do outro que não me faz feliz. Eu não ia continuar numa situação e por aí vai, queridos. Quantas boas oportunidades de trabalho nós perdemos porque não temos condição de passar mais um dia debaixo daquela situação que aquele sujeito foi arrogante comigo e ele é assim, ele é assado, então eu não levo desaforo para casa porque eu sou crente. Crente nasceu para a cabeça, não nasceu para a cauda. E crente tem que ser feliz. E crente... E o Evangelho? Quem é esse crente que eu não conheço no Evangelho? Quem é essa pessoa que tem que ser bem sucedido dessa maneira que o Evangelho de Jesus não me mostra? Então nós vamos repensando tudo isso, porque quando nós somos injustiçados porque fizemos a coisa certa. Continue fazendo a coisa certa, mas oferecendo ao Senhor. Terminou aquela milha? Não espere gentileza, não espere gratidão do soldado romano, de quem quer que seja, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu pastor, da sua ovelha. Não espere, não espere. Peça, Senhor, me dá condição de caminhar outra milha e outra milha para a glória do seu nome. Ou nós somos contaminados com esse ódio, com essa autocomiseração, ou então nós entregamos a nossa causa a Cristo. E permitimos que Ele nos ajude a ser longânimos. Aí nós vamos entender que o Evangelho se aplica na relação. O Evangelho é no 2 a 2, é no uns aos outros. O Evangelho que se consuma aqui, que nós aprendemos aqui, ele só é de verdade lá. E aí nós vamos aprofundar o servir, até que nós tenhamos alegria em servir. E esse servir, ele perde o foco do soldado. Mas eu lembro que eu estou fazendo uma obra para o Senhor. E ele fala isso, faça como ao Senhor. Não pensa que está fazendo para o outro. E aí, eu vou entender o top do reino de Deus. Como é que é o top do reino de Deus? O top do reino de Deus, queridos, é manifesto naquele momento que o Senhor Jesus, na hora mais difícil da sua vida, ele se abaixa, pega a toalha, tira o sapato dos meninos, a sandália toda lambuzada e lava ali os pés. Entendemos o Evangelho. O top, o reino, o lugar de se assentar é de perna cruzada, em frente aos pés sujos do outro. Aí nós estaremos reinando com Cristo, vivendo o Evangelho para a glória do Senhor. E aí nós vamos viver a leveza
da segunda milha. Em que de um lado de cá é graça, do lado de lá também é graça, porque a graça é tão leve quanto pesada. A graça é tão fácil de carregar quanto tão difícil. Como que estamos ministrando agora uns aos outros. Não é fácil. É um desejo do nosso coração. Senhor, nos faz ter condição e ter fé realmente para abençoar o outro. Porque a graça nos salvou e a fé vai salvar o outro. Você não precisa de fé para mais nada, irmão. Está salvo. Você precisa mais? Nada. Toda fé é para salvar o outro, para abençoar o outro, para servir o outro. Em nome de Jesus. Fique de pé comigo. Nós vamos orar.